Vou mostrar nesse vídeo como a gente consegue fazer a delimitação de uma bacia hidrográfica de uma forma semiautomática ou automática no QGIS. Então aqui eu tô com o QGIS aberto nessa página em branco. Inicialmente a gente vai adicionar dois complementos aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos que vão ser úteis para a gente usar nesse momento. Aqui abre complementos. Em tudo vocês podem buscar Quick Map Service. É só digitar aqui em cima e aparece a ferramenta. No meu caso já está instalada. Se eu quisesse reinstalar, seria só reinstalar. No caso de vocês, se tiver com esse ícone verde, basta selecionar e instalar. Feito isso, vamos aqui em Web, e vai aparecer aqui o plugin Quick Map Service. Possivelmente para vocês não vai aparecer essas opções todas aqui. Então a gente vai aqui em Settings, em General, More Service, nessa última aba aqui, e a gente vai fazer a busca de todos os pacotes disponíveis para essa ferramenta. Quando faz isso, ele atualiza essas informações, basta a gente salvar e voltar aqui para Web Quick Map Service. E agora sim, todos esses menus já estão disponíveis, basta a gente selecionar a base de dados que a gente quer, desde o Bing, da Esri, do Google, é o mesmo que a gente tem lá no Google Maps e Google Earth, vocês podem selecionar. Sugiro começar por esse aqui, Google Híbrido, selecionando Google Híbrido, a gente pode navegar até a área de interesse. Eu, por exemplo, vou fazer a demonstração com o rio Capivari, que fica aqui logo acima, ao norte da cidade de Cruz das Almas. Se prestarem atenção, vocês veem que aqui tem uma sequência de vegetação, uma paisagem mais verde, numa sequência, isso já denota a passagem de um rio aqui embaixo. Está aqui o Capivari, que drena de oeste a leste, e a foz dele aqui no rio Paraguaçu, no município de São Félix. Então eu preciso reconhecer a área, minha área de interesse, pode ser com uma delimitação prévia de uma bacia, pode ser de um município, pode ser de uma outra área de interesse. Basta eu saber essa dimensão dessa área de interesse. Pronto, o próximo plugin que a gente vai necessitar, a gente vai em complementos de novo, gerenciar e instalar complementos, e aqui a gente vai buscar o Open Topography DEM. No meu caso, já tenho instalado. Se vocês não tiverem instalado, basta selecionar e instalar o complemento. E ele fica disponível aqui em Raster, Open Topography DEM, ou no íconezinho em algum lugar do menu de ferramentas de vocês vai aparecer um ícone com esse nome. Clicando nele, ele vai abrir essa janela aqui. Nesse caso, a gente precisa de uma chave, um API, para poder acessar essa base de dados. Essa chave é muito fácil de a gente conseguir, basta a gente entrar nesse site aqui, opentopography.org, fazer um cadastro gratuito e solicitar uma chave API para que a gente insira aqui e consiga então fazer o download do modelo digital de elevação de interesse. Vejam aqui que a gente tem as opções para selecionar vários modelos digitais, desde o SRTM clássico e o SRTM original de 30 metros, vários outros modelos também refinados, e eu sugiro usá-lo ou o Copernicus Global DSM 30 metros ou NASA DEM. Esses dois modelos são bastante refinados, bastante pós-processados e já com muita correção de erros inerentes ao processo de aquisição dessas informações. Selecionado aqui Copernicus Global DSM, que é o Digital Surface Mapping, de 30 metros, ou seja, a resolução espacial de cada pixel vai ser de 30 por 30 metros.
E agora a gente precisa definir a extensão que a gente quer fazer esse download. Nessa seta para baixo aqui na direita, a gente pode selecionar a partir de uma camada, ou de um layout de um mapa, ou usar a extensão da tela total aqui. Nesse caso, eu vou desenhar na tela a minha área de interesse. Vou selecionar, eu já conheço mais ou menos a extensão da bacia. Eu vou fazer um retângulo que compreende totalmente a área de convergência da água da bacia do Capivari. Até vamos buscar uma área a mais para selecionar, para baixar essas informações. Quando solto, ele atualiza as coordenadas e possibilita que a gente faça o download desse arquivo. Não precisa salvar com nome, ele vai ficar como arquivo temporário mesmo. Basta selecionar aqui e fazer o download deste arquivo e aguardar o final até ele finalizar e baixar esse arquivo. Pronto, baixou o arquivo, podemos fechar aqui. Está aqui o arquivo, só que ele não está com os valores de coordenadas corretos. A gente vai ter que reprojetar esse mesmo arquivo aqui, chamado de copy30. Então vamos aqui em raster, projeções, reprojetar coordenadas, ou seja, pegar esses valores de coordenadas geográficas e projetar para um sistema de coordenadas planos. Está aqui o nosso copy 30. SRC de destino, eu vou ter que selecionar esse Sirgas 2000, UTM Zona 24S. Caso não estiver aparecendo aqui para vocês, a gente vai ter que buscar aqui na direita. Ó, selecione o SRC. Selecionado aqui. Vamos buscar em pré-definido o Sirgas 2000. Aqui ele já aparece para mim, mas eu posso buscá-lo aqui em cima. Sirgas 2000. Ele vai estar em UTM, em projetado, Mercator, Universal Transversa de Mercator, e aqui eu vou buscar o fuso que a área de interesse pertence. Está aqui em destaque o fuso 24S. E executar. Quando executar, ele vai chamar de reprojetado. A gente pode salvar como um novo arquivo ou atualizar. Isso aqui é nosso reprojetado. É esse arquivo que a gente vai precisar agora para a geração da nossa delimitação de bacia hidrográfica. Agora a gente tem outro menu de ferramentas aqui à esquerda. Se não estiver aparecendo assim para vocês, a gente pode chamar por aqui processamento caixa de ferramentas. É só pressionar esse caixa de ferramentas e vai ficar disponível aqui mais um menu de ferramentas disponíveis para processamento de dados. E a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar uma ferramenta que vai fazer a delimitação dessas calhas desses rios, onde provavelmente passa o córrego ou o rio ou via de drenagem. A ferramenta se chama Stream Extract, ou seja, extração de drenagens. Vou abrir a ferramenta. Então ele já reconheceu como reprojetado como o nosso arquivo de interesse. Eu não preciso adicionar nenhuma função aqui, nenhuma outra informação. Basta eu acrescentar aqui o valor 1000 em acumulação de fluxo mínimo para o curso d'água. O que é esse valor de 1000? Isso aqui é um valor aproximado de uma simulação que a gente pode fazer com esse modelo digital de elevação correspondente ao que acontece no ambiente natural.
Digamos que cada pixel ocupa uma área, nessa nosso exemplo, e passando uma chuva nesse local, cada pixel vai receber a mesma quantidade de água, digamos. Só que tem pixels que estão numa topografia mais elevada. Se a gente for ver aqui, à esquerda tem pixels a 332 metros de altura e tem pixels ao nível médio dos mares. Então, se todos os pixels recebem a mesma chuva, só que o pixel que está mais alto em relação ao outro, a chuva que cai nele, ele vai drenar para o pixel que está logo abaixo. Então, a quantidade de chuva dele vai somar com a quantidade de chuva que o pixel que estava logo abaixo recebeu. Então esse pixel de baixo vai receber o dobro de chuva, que vai drenar esse acúmulo de água para o pixel que estava logo abaixo dele, que vai ser o terceiro pixel. Então esse terceiro pixel vai receber a chuva que caiu sobre ele, mais a contribuição dos dois pixels acima. Então ele vai ter uma contribuição de 3, que vai doar, vamos chamar assim, ele vai drenar isso para o pixel número 4, que vai, por sua vez, para o número 5, o número 6, até o 1000. Ou seja, nesse caso, a gente simula como sendo 1000 um número em que cada um pixel, determinado pixel, que recebeu 1000 contribuições de água, de pixels acima dele, já dá para considerar que é o início de um córrego, que na verdade, no ambiente natural, o córrego está sempre na parte mais baixa da topografia, em que recebe a contribuição de drenagem superficial ou escoamento superficial desses pixels que estão acima, numa topografia mais alta. Então, a gente simula nesse caso o início e a sequência desse córrego que recebeu contribuições dos pixels que estão logo acima. Então, isso aqui é apenas uma simulação do que acontece na natureza. E a gente pode simplesmente executar, não precisa mais alterar nada. E ele vai gerar agora três informações. Vou fechar essa janela. A primeira informação é ID de fluxos únicos, que é a drenagem em si. Vocês podem ver que ele gerou uma linha, sequência de linhas que representa o que seria a drenagem. A direção de fluxo, ou seja, nesse caso, cada pixel ele não recebe, não mantém o valor original de altitude, e sim para que direção, para que lado que esse pixel está inclinado. Digamos, se ele está para o norte, ele recebe um valor, se estiver para o sul, outro valor, para o oeste, leste, nordeste, noroeste, ou se ele estiver plano. Cada inclinação dessas recebe um outro valor. Então vai ser para onde essa chuva virtual drena. E aqui a sequência de pixels que receberam as contribuições acima de 1000. Então esse pixel que está no final ou no início dessa drenagem, então ele recebeu pelo menos 1000 contribuições de pixels que são logo acima dele e vai contribuir sucessivamente para os pixels que estão logo abaixo. E essa sequência de pixels aqui que vai representar o que seria a linha de água. Eu posso conferir sobrepondo essa sequência de pixels sobre a imagem que estava logo abaixo. A gente consegue perceber que há uma coincidência aproximada com os canais de drenagem aqui por baixo e o que seria o rio. Não é perfeito porque é um modelo que se aproxima, tenta imitar o mundo real, mas é uma boa estimativa para que a gente consiga ter essas delimitações aproximadas dessas drenagens. Bom, o que eu preciso é agora essa sequência de canais que representam o rio que eu quero e eu vou me aproximar da foz. Como eu já conheço onde é que está a foz, está próximo aqui de Paraguaçu, nesse final de rio aqui, nesse local aqui. Agora eu preciso uma ferramenta que consiga acolher, ou seja, saber nessa sequência de contribuições, o pixel que está abaixo vai receber mais. Então ele vai receber a contribuição de todos os pixels que estão acima. Então se eu pegar o pixel mais baixo nesse meu modelo digital de elevação, ele vai representar a foz, ou seja,
o ponto de fuga, o ponto final de contribuição desses rios. Então, o pixel que está mais abaixo, ele vai receber a contribuição de todos esses pixels que drenam para o mesmo ponto. Esse pixel a gente vai chamar de foz ou exutório dessa bacia hidrográfica. E está aqui. O pixel está bem nesse final aqui. Então, vou usar uma outra ferramenta que eu chamo de... Então, em Water Outlet, na ferramenta que a gente selecionou, eu vou vir aqui em direção de fluxo. Está aqui nosso arquivo de interesse. Eu vou selecionar agora as coordenadas do exutório. Está aqui as coordenadas. Vou selecionar nessa opção três pontinhos e basta eu clicar em cima do arquivo, nesse caso do pixel, que representa o exutório, o final dessa minha bacia hidrográfica. Está aqui os valores de coordenada, basta eu executar. E ele vai rodar e agora sim, enfim, eu tenho a delimitação de todos os pixels que representam a área de contribuição dessa bacia do Capivari. Então aqui todos os pixels em amarelo, eles em tese recebem a chuva e drenam para o único ponto, o ponto do exutório. Todos os pixels que estão afora dessa bacia hidrográfica, desse limite dessa bacia hidrográfica, eles drenam para outras saídas, outros locais, outras direções. Como ele está no arquivo raster, eu posso transformar ele em arquivo shapefile. Então eu vou converter raster para vetor, poligonalizar, selecionado aqui. Está aqui minha entrada é bacia, não preciso alterar nenhuma informação, basta eu agora sim dar o nome de saída para esse meu vetorizado. Vou chamar de, deixar em área de trabalho, vou chamar de limite Capivari. Salvar, executar. Agora sim, eu tenho um arquivo, vou fechar todos os outros, um arquivo apenas do limite do rio Capivari. Eu posso ainda calcular a área desse limite do rio Capivari. Botão direito, propriedades, a gente vai na tabela de atributos, aqui, a gente não tem nenhuma informação interna, e a gente pode abrir calculadora de campos, nesse ícone aqui, abrir calculadora de campo, abre mais uma janela, então eu posso criar um novo campo, aqui com o nome, vou chamar de área underline HA, então eu quero que essa área seja convertida em hectare. Tipo do novo campo não vai ser inteiro e sim número decimal, que eu quero que ele considere as casas depois da vírgula. E aqui eu vou buscar a ferramenta que faz o cálculo dessa área. Nesse caso, geometria, cifrão área, tem que ser essa ferramenta aqui, cifrão área. Dois cliques em cima dessa opção, aparece aqui cifrão área e aqui eu posso fazer todo um cálculo, uma fórmula para encontrar a área de interesse. Nesse caso eu vou dividir essa área, que o resultante original dela seria em metros quadrados, dividido por 10.000, eu vou ter o valor em hectares, como representa aqui embaixo. E ok, está aqui a minha área estimada em hectares, 31.729 aproximadamente hectares ou área ocupada pela essa bacia hidrográfica.